Então, né, tanto tinha alunos tirando bem maca ia ela fase ia finalista, né? Quando ele me termina, se me interessa, aplica bolsa ruma né bele eu tinha fundo desenvolvimento capital humano, né? Oferece bolsa barak. Lá os niadet me be íamos a programa selo que me bele aplica, né? O enhira acesso a página sira. Então saída mas que me precisa halo maka estuda barak, né? Estuda liliu baía questão lian sira, ba país sira nebe me cara aplica. Me tem que tuir requisitos sira rotu nebe maka fossai o edital, né? Ideia principal e a nota sira nebe maka exigência o se critérios ser for se né o se universidade ser nebe maka o superato imediato ba estudar neba e me preenche e me precisa preenche bot ser ne rotu querem. Então parte principal mas que tem que estudar macbarak, né? Lá os de hande yang haut ba hokarak ba aplica, mas bem hokarak ba aplica, mas bem tem que hau ia capacidade não preencher requisitos ser rotu. E no mos bairro mestrado ou doutorado mos anesan, as exigências né lá os de licenciatura sira, mas bem mais exigente para mestrado doutorado porque né a tu torna emane sai pesquisador ou específico para a área sira. Então cumpre outro aqueles requisitos sira né bem maca edital sira fossai e estamos precisa né preparar ter condição mental físico e né principal porque saúde né sempre sai em primeiro lugar. Sempre para estudar a questão de saúde né bem maladia como prejudica ita bele afeta vai ter estudo e lá termina e bele precisa fila fazer o tratamento. Então tem que como se fosse todo tem que ir pronto. Tem que ir pronto também porque estuda fora lá fácil, difícil também te precisa adaptar bot barak, né? Questão ciência no bem que tem agora se ela fase desenvolvimento, então ita bahas sobre realidade no bem que é mania a sabotir que ita duni tuir, ita compete, né? Então ita compete e contato direto com ema que elas treinam. Então precisa muito, né? Para ita prepara mentalidade, prepara fisicamente, né? Saúde, tudo quando não é tá processo ser outro lá o dia e quando vai ter na educação nessa interculiar né aluno será barak né mais ainda passivo então ninha motivação não é que motivação mas só para de gente kata precisa tal que nem halo ita para hakoita ninha matenek né bem mais que ia a tua hatena itu um kabarak né bem precisa na fatin interage né interage tudo vai ter público não é vai ter mas ser bem macaleho ita kata kamus ia Hanoi how bela expressa how bela participa hamutuk ita bela aprende né aprende hamutuk né sai capaz litando que ita fica ita rasa de ita lá colhia insama que ita mais tem ita nesse então ita precisa logo que tem ifu né al soi hatau porque tal iden tau né la ajuda ita aí tem que o que curiosidade né maka tem que barakliu né para buka tuir ela det la bele para né ita estuda la reba tinang estuda né quer dizer momento sair dali ita precisa aprender atualiza ela ita tinha né cabeça para tu né informação sair de barak para tu né ita la bele rona mas ele colhe ita pierde rona ita do ko ulun de kata makasane mas ita tem que sempre argumento de ne maka sai forte vai então em ita ia leitura barak então tem sociedade de nebe morrer lorong rene baruteng le ladung ia né então nia questão ida bem mais importante maka le maka bela lorita ba viagem ba mundo sirahoto né então nia mais né Olá, belum Dadalia Sira, fila fali ma iha programa Dadalia. Hamutuk hau imnya belum minda. Nama saya Jalu.
So, by edição em lorongnya ita hamutu ko bing ida nia sesering itu ang kuna baninya experiência nia estuda era liur e Oin samak ne bele ba estudiar liur hetam bolsa. Então ba itene maluk sira ne bema sa agora da dauk. Ansa atu aplica hela ba bolsa ka hanoin hela ba escola da liur karik. Episodi da nene imi bele aproveita nonton tu hotu hodi imi bele foti buat rumah nune bele saya na sang referência ba imi. So hawanin ita diretamente vale deh. sim. Hai Bin, dia kalai. Sempre dia. Agradeço também te buat bele sima mene convite mai programa podcast da dali da né. Calma que agradecer livro. Tamba essa experiência da minha bele participa aí porque né tamba primeira vez também. Então, dane oportunidade dia. Dia. Então Bin bele halo introduce tanya completo liu husine be agora da dau halo seda. Nuni tani malu sira ne be mak agora da dau hare hela ne bele conhece ita dia liu. Então, a narang completo, né? Juliana Soares, Saúde, município dele. Agora, a sou professora universitária e a Universidade Nacional Timor-Leste, UNTL, e a Faculdade de Educação e Humanidades, e o Departamento de Ensino de Língua Portuguesa. No Hanorim, mais livre para a questão Bahia, língua portuguesa, né? Dia. So, anesan perguntas barak emahakara ko suma mana casamento na Não. Solteira. Okay. Dia. Ansang Bin fin fila husi relio estudo mata mestrado nia fin mai Sim. Dia kantong ami se husi ita si kuliah itu angkona ba ita nia estudo mestrado nia ngoi sa ita hetam bolsa. Dia kantong ita bela konta itu angkona ba ita nia background antes ne to ita ba escola ya Brasil hodi foti mestrado. No jurusan saida ma kita foti hana ba. Ok. É que eu remata a minha ensino secundário e a escola técnico vocacional, economia e turismo e a São Miguel Arcanjo e a Comoro Neba. Foti a contabilidade. Então a história da Neba que engraçado em Hira. Contabilidade. Sim, engraçado em Hira. Eu também universidade, eu falei área educação em língua portuguesa. Então é como é momento 2012, 11 para 12, né? Remata 2011, eu fui parte do Ministério da Educação, e mais liba melhores alunos na BMK, terminei a Nebahuri, acesso a UNTL. Então, como Ramos representa, o São Miguel, melhores alunos na BMK, então, estamos UNTL e a teste. Então, me dá a oportunidade de me dizer, tudo a cara que eu estou estudando a UNTL, e a momento na BMK só. Ministério da Educação e Programa de Bem Capaz a halo teste. Então, a também é ba, como que desde que eu sempre ia me rene bem mais cara que sai professora. Então, ia ensino secundário, né, a área contabilidade, o foco rotu mas bem, a paixão né mais para a língua portuguesa. Sempre ia notas né bem melhores notas né, mas cai da língua portuguesa. Então, como eu quero ser professora, né? Então, vai à universidade como Liona, ba faculdade de educação. E na barra o hili tia como tem que preencher a área rua. Então, a faculdade de educação e o departamento hira crescendo ba, a foti primeiro a preencher formulário língua portuguesa e depois a formação professores de ensino básico. Agora ia pré-escolar, mas antes ela ensino básico. Depois do resultado, confirma que how ia tia ba área língua portuguesa, mas bem Hanoi né, how cara que de professora né, professores né tem que ir. Então eu confirmar para ir departamento de formação professores seriam antes né o preencher né bem primeiro em língua portuguesa. Então o barite né bagale, o barite né mas o cara que de professora né. Então seria lá faculdade de educação né, minha área seria né tudo no fim né, minha objetivo né bahia área de professores seriam, depende vai a medida que a língua portuguesa né. Quando a gente termina, eu jornalista, eu mais para escrita, né, redação ou professores, né. Então, dia, então, e a apresentação sempre, a aula primeiro, professora sempre está presente, né, apresentação pessoal. Então, eu apresenta cada remata e ensino técnico, professora
como é. Ora, mas tem ensino técnico, mas só tem que mais língua portuguesa. Só lá vai economia, também né vai, mais livre para gestão, finanças, não vai né vai, lá belo mais né. Ora, a professora eu quero ser professora. Que eu prefere professora. Eu dentro dessa né, eu quero ser professora. Então, professora então dia que estuda. É ver como paixão na vai né vai. Nunca é dificuldade, né? Disciplina será mais aula e a dificuldade também base e tu em errona para português. Então depois de 2012 me começa a aula, mais é 13 mostra né surge a oportunidade de bolsa né me oferece edital né Maxai Russi embaixada do Brasil né for e a página. Então aula é interesse, foi bom aula de interesse também é na terceiro período. Terceiro período eu entrei ali como eu me lara uma que estuda mais livro mãe está cá né depois corta então uma que dá né bem que sempre a cara estuda ela de então oportunidade de ser né bem mais ela bem lá com o Russi então ainda né sempre ia meio né bem que cara sai exemplo para a minha família né tava estuda lá essa botar bem que mais família né bem macam né não analfabeto então inspira how para tu né ela bele husik liudet né tem educação então e desde aqui querem how sempre me para tu yang halo botar uma mudança aqui que vai a família para tu la bele yang oh nyama namang kia ina namang né bem macam tem le no aquele bem sira ni esforço sira né lá os para tu den saudade det né bem então sira né sempre sai exemplo para que quando se retira fala mais ou vai ter sociedade então ainda não é meio então sempre do nível pode ser né então o enhira quando edital né sai how ia na língua portuguesa e então na how né se dá o que essa ideia né bem mas cadê vai estudar ali né lá é interesse então how assim como pode ser bem mas edital sai colega se dá e tá aplica o fone dados mais a mãe mahalo inscrição como o Intel e ela internet mas dia que ela antes agora maladum então se der fone be dados mais me preenche como botou tudo online então ela cuida ela tem no departamento de língua portuguesa ela me professora ela sai professora depois o Intel universidade única né Estados Unidos e depois Hone de tanto não é suficiente não é suficiente não é inteiro mas tu tá cartão inteiro mas lá cuida não sai falar saída então sei lá eu preenche de tu siro briga então dia vou ter dados para siro uma preenche assim colega mas na batura se que tico tu dia resultado sai te dengan aran takat na agora reimba teste det nem mas lá hari hala basi ada isso biasa pois me pateste sa colega de prensa italiana nem mas ali vida colega na ngira que nem insiste que não have lima dan sen insiste mas tahu tu ba tu sila tu terlalu não isso kali nem de prensa la liu nem de prensa mas la liu mas tiro tu prova to check na era lista será tami ha sala nessa né que se me comentar né liceu tem sala sira né serta ka tu não ser uma prova tami ya lor domingo hora nessa né ha sala nessa né então ada nega dia depois mau ba halo depois mau ba então será o tem que eu sou você fala mas se desmotiva los essa né não dia que ela badet então você prova não sa você prova né será uma dia nessa né então aula língua portuguesa como a minha professora né bem mas me confia los sonia então a professora reuniram site né mas isso teste né então como última aula né depois eu explica como ni hari kata dia how emang bem mas estudiosa essa né observação então pronto né bah provando nessa né quando a questão Brasil seria sistema explica o que querem ter melhor tem professora how domingo como honinha critério ser bem professora ajuda ter na how então how vamos how dia how consegue o jornal ser bem mas how língua portuguesa como how está ler sempre jornal ser né sai sempre for informação ser bem mas how sempre gosta então mais de parte português né how sempre ler como how está uma questão de neve maca relaciona a pergunta se neve foi neve momento neve então how prepara antes de uma né o texto como Brasil ser prova sempre mais para escrita do que responde perguntas soltas né perguntas se do que é ser nela ia se husuma ka unia Hanoi insa desenvolve tráfico no texto então texto ser nene how tem uma to
Então, chega na prova, questão se não bem, prepara uma mais, com a nossa prova, não bem, mas colher com a língua, com língua portuguesa, língua oficial, não, e tem na realidade não bem uma língua oficial, mas na realidade está lá né? Na prática está lá só ia querer que papel. Então, eu começa se ele russo para querer 30 linhas. Então, a minha outro dia, depois prova, resultado sai, mas se eu teria com a área, ele vai bater muda de administração, como a minha outro departamento, será não, cara vai aprender falar você se ele vai cobrar parte da administração, balo a língua portuguesa do balo a informática, então, né? Resultado sai, será a minha tudo ali o ideia. Ada yang tem tudo ali, estrutura sibuk ada ni lai. Ada depois mau ada essa prova fácil mas similar ali o fal né. Ada yang será precisa dah lai. Cek di hoto ni. Ada lai ikut lai ada mal ada lai hunian lai ia português ni yang. Se hari fofin foti si mo ipet colega ni haware. Ada ni, hari tok ba, ni Juliana. Timor-Leste porque representa cada país, né? Mais que não é de país, nacionalidade, será? Então, ele vai querer. Então, Timor-Leste também a mim nem tolo rápido, né? Ele vai. Então, o número 14 nesse semana, Timor-Leste nesse. Juliana não diz que o Raul que não vai dar um bater teste. Mas Raul é ele área né? Então, Raul eu te dei né, mas como ia na 2013, Raul vai na quarto ano. Então, em 2014, segundo ano. Para 2014 eu tenho terceiro ano. Agora, como cancelamento do Ministério da Educação, o problema botbalo, então, a minha gente tinha ido. A minha liu ia teste ia 2013, depois 2014 era para viagem, ona. Se retunda tia 2015, mami, bah. Então, maioria quase 80 e tal pessoas, bem mais selecionado. Se ele desiste, to fica 40 pessoas. Se ele bem mais na fatin hein o processo sira né bebe hau laos para diang hau na bolsa hau para tia lá hau continua na fatin hau enteli hau na hau hein kari kira ne mai maka hau ba então hau continua na fatin estuda mas hau lá é mas sira né eu li na bolsa não sama que tem que ir na fatin enteli hau tambah hau ni mehi dan be maka hau cara hau ni para assim né cara diang hau tem que termina até lá aí hau ni escola e hau enteli niang também dane salah hau tia graduação ainda nem hotel lá para o cyber livro né para how promete ter vania kata kadian lá how mais tem que how concluir também né how ni mehi dan bem mak cara simu certificado ida husi NTL husi departamento dan bem durante né how mehi ela dia cara com sai professora né husi faculdade dan então how como escola o NTL mas nunca paga how ia tam bolsa também o NTL então durante a escola semestre será o selo. Então, durante a aula selo, para que me preocupo o hal. Então, eu batia 2015 eu ia na semestre 6, né? Quase o último, né? Está na semestre 9. Então, ela tinha ainda para remata 7 e 8. Então, ada não 7 e 8 tinha ainda é fácil. Batia mais tinha ainda tem que remata. Então, eu batia eu batia como o Ministério da Educação, se a seleção tem que basear vai ter ensino secundário nem termina a área de nebe tem que falar a área de nebe itu né então eu vou falar na se a falar nia ensino secundário é técnico colocar se a falar how vai a contabilidade ba bancária primeiro ba bancária a gente nia ora halo hetene tenamat isa halo conta depois Botira conta né latena na hal dia mais agora nem para sala de aula didática nem mais na latena na ada sudah tahu né do Brasil né eu tenho que conhecer Brasil né então a rua segredo ada sudah bahaya né vamos resolver ainda bem que né maroma dia bota tudo ita lá do mas sempre ita fe botira né nada é impossível para Deus dan ela essa halo how desmotiva how para dia bate depois continua how dan bem Ministério da Educação for to já neba Universidade da nebe kami estuda e a Universidade Estadual Paraíba mais para a área Nordeste né então Universidade capaz de for período ida fulanento mas para mim adapta a questão cultura Brasil e a cidade nebe me relava tanto universidade tanto lingkungan sira né então
E hena ba maka kuda durante fulang neng ami ia formação ba questão língua portuguesa, matemática, porque ami ba o grupo 18 pessoas querem. Então timorense nebe maka mutu kana ba sanul resingualo ami ba nebe antes ne período 2012 ser neng ia neba tena. Então 30 pessoas ia neba ia tena, como se fosse comunidade ida, Timoron de. Então Timoron 30 pessoas na bata, me batam junta quase 50. Então, e ela sente essa dois família. La sente mesa. Ela sente mesa que também na bata, mesa que Timoron barak ona. Lá ba mai Timoron hele também estudei universidade ida, depois cidade ida nebe maka bot nebe como ela basi universidade Timoron ser sempre hari malu. Então, e na ba mis fulang neng formação sirane, sirare kata que dia ngami sirane bele muda a minha área. Então, a Universidade Foco aproveita para né? Então, serem né, área serem nem me bele, em minha área serem bem uma coisa ministério for mais, em bela muda também né, e me que estuda lá os ministérios serem mais estuda né. Então, ter minha capacidade, harei da neve também na universidade, né, vai ser começar, ser conhecer ou ter a realidade que tem que ter português difícil, dificulta né. Então, serem da neve mais fácil vai ir, então vai né. Se me tenta cara que vai ir área da nebe difícil, me bele ba, nebe tem que esforço ang também e critério ser nebe maka universidade antes a me ba na ba, se foco ata se ita lá disciplina tolo, ela passa semestre. Se ela aplica ela ida né. Então se disciplina tolo me ita lá então tem semestre na fatinde, ela passa ida. Então, já nem hal tal, né, início tal também ia se da 2012 né, e alunos Timoron balo hansane, se lá passa período. Então lá passa período né, tem da ida da rua hansane ona acontece. Então, tal também tá perde bolsa. Também né, se regra saiu do Ministério da Educação, tem contrato, tem que preencher critérios ser nem outro. Então, a minha grupo né, a minha unidade los, então ser então halo insa para ita muda hoto área ser né. Então balo mantém, então hao como sai na husi wenteli, o português base itu ia, então hao buka área da nebe maka hao aprofunda hao aprende ona para aprofundar ali também. Então ia português, área língua portuguesa, letras português, letras espanhol, letras inglês, ia outro ser né. Hao se fote letras português, por si fila vamos só termina português na fata. Então buka área da nebe maka liga ao português. Então, ia área para pedagogia né, ia na Bahia, ao área ini disciplina né, maka aproxima ho língua portuguesa da né, o entele ao aprender ten, não. Então, ao falar pedagogia lá. Então, bate pedagogia depois para terminar falar português né, liga kedang, ao né. Então, bate ao muda te solicita falei né, área de contabilidade né, ao bate falar muda te para pedagogia. Pedagogia né área de nebita aprender quando vai educação roto maybe iha neba emaniang ne fokus le kona ba balabarik sira tahu balabarik sira área de nebe maka luan los tanto balabarik sira mabot sira ita tende roto nia nisa iha parte educação nian mas iha parte da educação né é que pedagogia mais para ensino né então bebe ensino iha neba iha linha de pesquisa sira nebe maka tabele halo vai iha parte da inclusão niang, e currículo niang, e didática niang. Então, área ser né, a lição de português para mais linguística, literatura ho, didática. Agora questão didática, pelo menos liga. Agora ia português e tinha contexto né, mais o entele niang né, mais de para didática, não, a linha pesquisa né, é diferente da pedagogia. Então, ainda nem maka halo ai, a bela amplia ali tá, né, a pedagogia. Então, how passionate vai área da né também sentença lori how ba conhece ali a realidade da barik serniang na próxima ali vai a barik serniang omos ema bot serniang mas a questão é inclusão niang então inclusão vai mas ser bem mais deficiente ser bem mais cala ela ia contato ela esse contato balu ne bem belerona balu ne bem belare balu ne bem maka fisicamente ela então a mim íamos área né bem maka mi ia prática a mim bela contato diretamente com a Sirani tarefa incrível com Siraninia Sirania talento quando a primeira vez eu estava na associação me halo pesquisa
toca sira emane bema que matang ate o insama nia bere Deficiência mata. emane bema iha visão né ou sira vai rebe deficiente mata nia insama nia bere consegue toca de bema que profissional ni halo ni sira iha aula ne braille ne bema que ni bele consegue ita quer aprende o tu pode ser ne ita quer que ni rasa keleta ne nara sira consegue o tu ade maroma que ni dia mas que mas sira ne ho ne ho problema baninia isin lolong mai benia ia talento ne beliu falei mas ne bem normal sim tá rene sinta essa influência break sira mais sira mi aula de ne sira apresenta se ne karate judo arte sira ne sira bela nani observa tu vai questão de inclusão porque sira nia professora sermos mas que é profissional tu de how não mete no contexto em Timor né bem hira que organização ainda mesmo que uma conta roto que essa bater né sira né mesmo que sira escola aula normal ou é mas sira normal depois sira nia aula sira extra né sira bahia né ba então a me aproveita minha areia de nai então de pedagogia né até how simu né questão tratamento preconceito racial se be raina insira se de tambasar ou ela ia nação ainda né bem macdo Ásia o hakato oceano sira o continente sira o meto Brasil o me foi los pedagogia sira né ba despreza ba área né Mas bem experiência dia close e Timor e nem sira barago não ia tem formação professores ia entele e a área ba ia formação professores de ensino básico mas bem sira barago ita o departamento ida né mas bem departamento how sira hari dia ba currículo e na bani também a área né bem mau estudo pedagogia né área né bem mais ampla e dentro da disciplina ser na bani também vai a clínica também vai a instituição sira então envolve para claus de dia uma interpreta baita kata pedagogia diretamente lida o sila barik sira pré-escolar sai to fali vai SD quase não lá a minha lida babot barak então depende vai ter pesquisa dele estuda geral sim geral então Renebato Tinan Lima depois ao 2019 eu consegui termina a minha estudo início de 2020 eu fui lá falei mais né então também o condição pandemia simu que essa pandemia né então aula how mai falei então durante a Tinan Lima é Brasil how continua halo pagamento falei mais o NTL também lá coi para tu depois sim como é que é denda então how sempre halo pagamento how sempre manda mas é um destaque o Ronialin se resolve a questão pagamento vai a administração NTL né então a questão vai como é que matrícula sempre ativa então eu tomei lá a dificuldade de barra então eu diretamente tá mas detona continua a fazer preencher a disciplina se professora seremos como conhecer ela ona então se recimo o liman rua se dá uma ideia que então o mai falou fila falei então sai exemplo né ba o colega sira também o mas que o barra badok Tinan Lima o abandono no curso da nebe anterior a professora também nem de mehi se eu colher português dia como be eu ia diploma rumah para tu comprova kata de hau o português da né eu termina eu NTL e nessa né mas que a informação né complemento selo e fora mas be eu den hau cargo certificado NTL então 2020 eu continuo a fazer onde estudo NTL batina ainda nem como pandemia então demora todo 2022 mas eu fui graduar falei então 2022 eu termina o NTL né agosto então como em agosto aqueles projetos de trabalho que eu participei do NTL então o leitorado brasileiro programa da Nebima como o Brasil Itamaraty suporta a sirnia mais for questão da língua portuguesa né a divulgação além de ciência mas mais livre questão de língua portuguesa então eu participei né e a programa né ajuda a me para com esse projeto essa materiais didáticos sira formação para alunos sira com essa e a escrita leitura escrita acadêmica né então ele vai chamar a atenção para alunos sira né bem maca e a dificuldade para ler ou querer português
Então, a pesquisa falei bem monografia, né? A parte na bem área, né? Então, a continua a falar área, né? O Brasil lança também de tal forma, o programa Grupo Cooperação Internacional Universidades Brasileiras, GECUB. Agora, é uma edição da Toluk, né? Se ela processo nyalaran, bi tem malu timur wansera ne maka aplica heneba. Então, a primeira edição me sai né, almoço haré kata kau de interesse los também durante né, de eu quero fila falou no Brasil. Também tem contexto e tinha realidade de nebe dala rumah tara fica satisfeito, eu tinha a capacidade de nebe ia nebe sempre o questão balo nebe makita senti essa não, precisa aprofundar, precisa o nível de nebe maka elevado para tu né e contexto é bela aceita ita trabalha nebe maka luan lit né oportunidade nebe luan lit também ita então ita licenciatura e de Brasil quando uma pedagogia né depois mais dan licenciatura português e ensino língua portuguesa então ita sai licenciatura da rua e Brasil na licenciatura rua. Depois meu mestrado batam Brasil da lei data. Sim, maka oportunidade de grupo em acolher, GECUB em Fotang. Primeira edição foi uma louca, então ainda nem kata oportunidade de bem maka mas essa botira que projeto piloto de neve maka tem começa tenta toque, né? Será tenta toque den mas será né misa estudante será né mais né misa. Então o intensidade programa neve maka paslos foi oportunidade para continente mundo tomak nebe makaker mas menos para alunos brasileiros sira também né para nação selo então em Geneva sira foi para ema ida Bela Hili Universidade de Lima então ita ia garantia na kata Universidade de Lima né Bela Hili ita serve depende vai ter projeto né se tem projeto de qualidade então Universidade ser sim muito Lima rua queres né. Então, como ela tem, cara, que depende da primeira oportunidade, nem bem é uma sirena na comissão organizadora. Então, como é um projeto, o sentido é um projeto não bem dia do e a área de não bem maca ia o Intel se dá o se ia na pesquisa balo, mas bem pesquisa de não bem maca ia em termos né, ia área linguística né, tare é uma tahutu ia hareba liang né ho maneira né bem maclahanesa então em a área né colher quando a questão língua how trata ho diferente não mais para questão estrutura gramatical mas a hora falou isso é uma usa ali em português para halo bot né bem maca usa bahia vida lorong né baita né moris lorong né e a sociedade então a minha área mais para né então eu continuo pesquisa né bahia né ba não é projeto selecionado e a Universidade Federal Uberlândia no 2020 foi 2022 me ser lançado né como correria tudo em cima da hora e se lança aquela em outubro e dança né resultado outubro agosto setembro não me lembro né dezembro se for que este resultado sai depois de janeiro fevereiro me tem que arrancar na LAISD então duni tempo los então agosto ao termina depois não tem que vai dormir por nem que dar oportunidade né então janeiro de 2023 só vai fale ainda vai e depois continua ainda batendo na rua e foi em fevereiro de 2025 macarrão fila foi mais parabéns experiência dia claro obrigada também será que kita hili ba escola aí na São Brasil do que na São Circelo sim, ia mestrado né, mais ali para a área linguística, eu estudei área estudos linguísticos e mais para a linha pesquisa vai a área né, bem maca, ia timora menos situang, a linguística aplicada, nós né, concentra ali vai a área ensino sociedade, a língua ensino sociedade, então daí maca área não, essa pergunta how antes né, eu me reuni a cara vai a nação sira né bem maca né português né CPLP é bem né bem a preferência né maca Portugal ou Brasil mas como agora ela é Brasil claro tem hito né vai então eu apaixonado de Portugal ou Brasil do que Portugal Portugal foi how bado nitia consegue vai né semana de balo det né bem a diferença eu senti
eu prefiro Brasil, mas li Portugal. Sim. Wow, Em termos de educação. Sim. História nem fura, Clos. Então, a minha cara tem esse processo fofão banheira mana hitam bolsa estudo e depois arranca Bahia Brasil. Tapi eu senti hanesang ita foi em primeira vez hansa matam fong e a senti hansa ita tahu gelai depois saída mais difícil e ha momento ni ba. No, mas ini experiência primeira vez hansang barai liur ka antes ni hansang baona depois ida ne ba para o estudo. Primeira vez assim, sem avião, né? Primeira vez sem avião. Então, viagem, não, nem colher essa baia de culpa rota boa, né? Lá internacional, né? Que é rapa de careta. Então, né? Lá os botis, né? Bem, mas fome, né? Careta de sahelet. Então, como eu falo avião, então, difícil. Né? Sustar, então, também, ita husik família, né? Ita ba, ita tomang una hoida, ita sa escola, mas hansir tasak pronto, na. Apa sira masir dia nga, trokat ya hanya meseletum, tasak kelon, lá ia. Também na bani desafio ida, mas kita tem que ser independente, né? Halo betul-betul tem que mesa kona. Então, fofo to heneba saudade sira né, maka né, Hanoi barak na bem kita husik com a família, ser outro ambiente diferente. Língua, né, bem, que precisa tebes para tu adaptar e trabalho português nessa onde how ia na período né bem cá ela de tinha ainda termina não e na português né bem que de base how ia mas eu tô na barro sem ter nada how zero zero total também ela compreende ali também ia contexto diferente os português não é que é diferente bem ele foi um balo né bem mas how ela compreende precisa né dia o da mais li português. Depois ita uja Portugal nia. Sim. Ina ba kan Brasil Portugal. Ita lá usa Portugal. Ita tem português rasik. Ita tem que assumir tem identidade né. Também ita já tem português rasik. Mas bem sim europeu nia domina ho ita mas ita aprende hoje né. Então aprende hoje né mas cato hena ba fali português ida né bem Brasil interona. Ribate ha né então o siri ta colher né sa na ida né contexto ida e Brasil ita la belo usa le fang sang né então tata kar colher tan saída o fong ba maka ita le fang ida né rapariga por exemplo ela bala belo usa ela ba como se interpreta kata né feito at então como acontece o how ida né também malai brasileira ida ni ela hotimoroan sira então minha ami sida compreende de dia tang português não sabe colher minha depois ni colher tá vamos lá compreende de aquela rapariga ni rona ni nem que ela me colher atnia sira colega se timoroan sira antes não vai ser dia belo usa telefone ni também ni mas dia se não cita dia ngama at feito sira ni feito at então tem mais para menina moça então cada vez mais você aprende o contexto sira ne bem cá de fuan sira ne bem né halo ita para den ou de nela bela de nela bela então desafio los ita para buka tuir let lorong ida fong ne los den lorong ida o hetang ida det lai lorong orona ba sini ni sere mane ida ne sere mane tem que ami los how mesak det how la ding how ia dong ia habitu ne bem hakerek de fuan sira ne bem ia kertas stiker para takai hormatan ini foi ainda nem significa ver um colega valo halo ainda nem para sair tama sair hari helet por hatene tama vocabulário foi lorong ida corona helet em segundos então desafio ela cita para tu aprender lá isso a ansiedade e poder compreender lá português né para bela interagir ho treinar em sila bem como universidade em dia como que foi formação em Miami depois lá me alo intercâmbio né conhecer cultura sira apresenta pode ser essa mais para Timor né Brasil então rotan aula sira né cada primeiro período difícil de que difícil talvez também sem intenção bimalai depois ainda né me sempre acolhia também uma colheita ela compreende e vai como se fosse itabane e ia essa mama ba bela semana não SD também mas nível educação né doctor besoita então trabalha né bane nível mais educação mais bela liang né mais dificuldade teve cita também tá não tu compreende sei uma colheita mais docos ela compreende botir então mais tinha ida robalo tinha Roma me foi adaptar de dia para hodi compreende pelo menos disciplina sira
bele começa na interagir, né? O Malaysia. Então, dene ajuda, né? Saya mi husi desafio sira, né? E ambiente dia que demos macar também timorão para aquela bita saudades ni cada vez mais diminui, mas no início ida itadian ai inang aman rasik ni henebe bing alin sira henebe ida roloro intera merame helani henebe diferente hotona ite tem que atene katak diang teho colega sira. Então cada ema ida honi característica diferente, então questão macar tem que ter paciência dele. Tem que ter paciência, fuambo, também dog. Lá Brasil, mas lá os kika nesse Timor, para italiano, ora se dança não vai na bocal tona lá. E também nós vamos botar tudo da rumah bela hobbies, mais que para avião. Então, até não entendiam e feriado nem haba visita nem amasira lá. Tem que ir ada ni a moto cote ni Timor ansir hene badet. Ami hal divertimento rumah nebe mak beli tira minha saudades ira para tu né la liga triste demais né então que do cotona né então ita ser renovane mas como tu sai para família então até agora ami não fatem amizade nebe mak ami cuide renovar e considera atenção família eu em loro ami continua ela colega ser né lá husik malu também me retere de minha estudo ser roto né buat barak passa né vai mais ideia que não malu perde e na naman sira então acontece mais mal e ela vai viagem te vai depois pai filha tia 2016 então história não marcamos mais mal essa tristeza de nebe mais do nem bela to bibang né vai a parte maticinha mas foi assim a história né marca de saiba do que te sente ela dia botou toda a fila mais termina para também comemora oferecer de ver resultado de ver durante a luta vai ter né, pessoalmente né vai ter memórias mas também perde mais especial se rei ela ita né então ele nessa história de mais house sinta essa né durante na passar rei apa mas rei los dende tem que terminar dia pa mas bate fila ba la clearet pronto ou moras então está que se acompanha sempre a pane condição mas how mala vive nem sempre telefone na pane o dia que ela cala ligação será nebe macalo mata saudade ou distância né nebe aí tu halo tan saída dala bela halo batida também dane doclos mas how sempre colher kata dia 2018 how se halo visita ba ini mas be lá bibang também o saúde então 2016 vai ter que cozinhar né morou uma bolonia vai renovar então triste mas que durante renovamos se a minha licenciatura eu senti essa boa né lá você parte da faculdade né faculdade para ajudar para aprender a bem a igreja sira participa mais tipo a igreja tomos como a unidade faz em basic los congregação mas ita cristão ela vela tudo assim maroma que sempre buka na fating maroma que sai tinha ver né protetor então e né vai participar mais se a igreja né bem que ajuda para tu desenvolver o português também e a igreja e né vai funciona mais cala lorong lá também tem mais lorong dito tem atividade sempre atividade diária, né? Noturna nela ia. Agora ia Brasil, quando a questão da igreja né, ia calam. Mais ali para calam a partir de 6 horas para cima começa a ser né. Então ia domingo e escola dominical. Então como a área de pedagogia, se a área de pedagogia tem que o bele hanorin la barik sira. De português não precisa ela né. Fácil ba ita mas contato ulo ku sila barik sira também sira português ajuda ita sira colher na bem mas a base ela sira diretamente é uma boa sira mais ho português avançado então ela precisa los ela cara pastor maroma prepara a oportunidade boto tudo então e a professora era bem mas sempre insiste ela não também igreja evangélica porque evangélica é na bane
barak demais. Então serem e a igreja bot barak né ba tem que bola bele seda Hadoka. Tiga hak não é que basic. hadoka né buka de timoruan sira se lá ela desenvolve no português então tinan rua tia haba visita né e oh mai tinan rua mas no português atlos ensinando entendendo fila agora ba o buka igreja ada orang yang ba basic igreja gala ada yang participa igreja então ba escola dominical e menino barak los então começa russo né boa com pastor sira ada yang russo oportunidade ada cara canori na barik sira então se for oportunidade domingo da der sempre aula para escola dominical. Então lá para que se usi tinang rua batinang neng, tinang aula batinang sanulu, ane hau uma escola, ane se picuan sira ulu clai, tambah precisa aprender. Então sira mais sira itu trata nesse entender oang, né? Sira bolita tia det. Então ada yang sudah boleh tia mesti hebat. Importante é aprender. Então domingo eu sempre ia lição bíblica, né? Ia mesmo que prepara ona, os igreja geral, sira distribui cada lição. Então, lição de história, se a linguagem é bem mais fácil, ajuda a lição. Além de eu participar da escola dominical, depois de ter ido mais faltando, o bele lideramos jovens, sira. Então, ida nem essa botida que nem, mas vamos preparar para tudo bem. Se eu ainda ter vontade na fatina aprender, então vai sentir dia close. Então, bara que eu aprender sira. Mas eu cresci ali e a parte da igreja nem do que a universidade também universidade dia, né? Aprende ciência. Só que ciência não é bem mais para puxa losita. Então, e a colega se a maioria né ela forro roto, se é interior roto. Então, ita lá ambiente não é bem mais de sai essa escola ita ranço, sana ela ia. Só se era tiroras de se bana. Então, o mais li para a igreja também a igreja basic uma. Então, eu sempre foca full e tem a igreja, colega sempre morou antes eu sempre quando eu tiver a igreja sempre ia, tem que oração sana, a igreja, tem que ensaio, tem que ir nele, né, para participar, para que não vai. Então, eu demorou ajuda a vai dane, também dane precisa los, a fila batimor até ser fila batimor tem que lori para, né? Além do lori único que está na universidade, né, o lori mas experiência da igreja, né, não é uma coisa participa Bahia quase how também a questão de liderança tira na rua, então Roma transforma a vida sira né e tá questão vai e a igreja nem mais diferente los hoje também né então é que Brasil aprende a bara que não vai a experiência sira né além da universidade mais limos e igreja Oinsa hansang metodo hanoring niang i Brasil diferente do Timor idan i Brasil ne prática liu ka teoria magbarak liu idan be magbarak liu diferente do Timor galai e tal comparação com o Timor né susarlos né do close não é que do e quase. Entre quase porque tem mais tradicional né tradicional e tem mais livre a questão de hafal magbarak Itania sa teoria magbarak liu do não é que teoria ita lá é teoria e não é mais teoria ou prática da leira né e nene ita mais livre uma questão técnica né técnica ita não puxa a teoria tinha uma cá valorismo conceito sira apresenta a saída maquila né depois da reunião de significado depois e a prova mais repete na fata saída maquila né então halo ita hafal mas bem no fim ela compreende batida ou lá tem cara que está em escola outro está dentro da ruma e memoriza uma barak né memoriza de depois ela compreende mas se ela vai como é questão da língua outro né e a língua bem mais dificulta para ita e ela vai também sira o ser nerian rasik então sira niang ne criatividade ne barak tetebes te aprende a barak los também sira halo recurso ne bem mais facilita sira e te gene recurso ne bem mais menos né e mas ela vai internet malah ia ka seda materiais né didáticos sira bem maka ita saiba loja sira bem maka khusus para materiais escolares trabalha neba la falha agora ita né economia né questão economia mas dificulta ita sita karak den exige aluno sira abang mai lori dene mas labarik balo le hausan né tanto da barik balo fila ba uma de harus preparar material simples mas sira uma lá ia por exemplo cara que não acontece e tá acontece né como professora tem realidade ou isso então tanto compara né susar também manhã ela vai dar uma facilidade entre o quadro sira né bem mas que também projeta também levar diretamente de monta de vídeo ruma ba não será assiste sira bem a atividade e é outro dia
pública desde que ele saiu se ensino básico mais botar ser sang né susarlos depende agora cara que tecnologia né escola valo bela e ona botar ser né maybe e maninha né ba balu escola pública levar ser que kuan ser né se bela assistir na vídeo né ba ser bela halo na atividade mesa se rasi que relata ou em how assiste saída professora ser russo agora eu assiste saída agora em atividade quando vai dar né então se e ona prática dan bem maka hobot sirne siri ha hábito hobot siran sane então mais falei taniang ithare maka diang telemóvel etmos balu email etmos ta hatene né ta usa dan bem meta uso eta mais li para Facebook WhatsApp então rua ne maka ajuda de li WhatsApp Então tem que WhatsApp para ita passa ba computador balu la dung iha então mais realidade da universidade ne bem maka ia contato né agora vai ensino básico tarefa facilidade ser ne bem maka professor ser mais li para quadro giz aquela que ba computador insa para ita dem passa pelo menos em escola e projetor uma para ita vai na vai ter na cara que aplica projeto uma professora precisa projetor projeto nem essa nem e a vídeo uma bem passa iya né então diferente Leos diferente hoje tem a realidade ita ia ela né país jovem então tem que botar todo ela processo nya larang daqui para o ano dari toca mudança sir né Bawa ini espera se espera bele. ter governo sir Ya, beli mudança itu. as política mas Dia, hansa banhira ita atu ba estuda bolsa hera liur ne hansa requisito saída mas kita precisa prepara. Nini requisitos tudo ita depende vai critérios sir né bem maka o se edital for sai né então notas né vai mestrado educação licenciatura né exige notas né agora é fundo de desenvolvimento capital humano sira sempre for bolsa tanto para país lá os para ser PLP né para Ásia para Europa sira né Ásia outro né América bem critérios né maka tem que notas né bem maka área sira né bem tu aplica né nota pelo menos 7 valeten sira né matéria disciplina será tem que aceitar baleta beliu ba licenciatura né então se menos o sira né quer dizer lá ia lá oportunidade então tem que estudar macas né beliu vai ter a ver além ensino secundário sira cara que sira né bem macaraca aplica bolsa tem que ir notas positivas vai áreas exatas beliu né também ia FCRH seria programa né sem presidência bem né e depois mos questão da língua tanto inglês, o indonésio ou português, tem que ir a proficiência, né, bem maca, mas pelo menos B2, ser, né, para tu não bater este carec, lá dificulta, porque teste, além de escrita e tem entrevista, então, eu me pode ser, né, tu mas sai fase, né, bem maca, haloita, tu passa bem ida, tem que ir ali, se ida, né, seleção documento tu vai prova escrita, prova oral, tudo isso depois mas que se foi soma outro tempo mas foi resultado merece ou lá então precisa primeiro mané leitura básica e estuda ela de profunda mais para questão língua né também estuda ele lá os de hang tabari foi tanya de matéria com mas tem que ler ser né importante outro na fatem aprende Ya, hanesan itabela foi hanesan tips ka tricrum. Hansan estratégia saída mak hansan importante para tu ita prepara hodi hakere kita nya hansan carta motivação ka esairum. E a licenciatura lá do a exigência basira né também mestrado doutorado sempre também ita projeto né bem que ita desenvolve sira russo e tem motivação em sa então como tem projeto será né tu aplica para futuro né e tem área e linha pesquisa será né outro futuramente tu aplica fali mas tem sociedade então tem motivação né maca baseia ba linha de pesquisa cada pessoa se é uma pesquisa por exemplo mas é linguística então a motivação também sama ka a cara foto área né então a área né essa sai desafios de nebe metar tem a realidade nebe mak motiva halo a cara aprofunda ali né para o futuro habele contribuir fali mas é uma sociedade também sociedade né e é parte vai né bem macaunia linha de pesquisa né how hare e problema balo né bem maca how precisa a tu contribuir então a motivação né
motivo de belori hau para tu cara halo aprofunda a pesquisa e dane pouco hau de rata utilitene ba so né karena contribuição da universidade além de hau etan contato outros né tanto autores ou mas será bem maca estuda muito que será né a tua ajuda aí né aprofunda ali tá e depois para o futuro ho bolsa será bem maca se oferece né tu halo ita além de aprender cultura aprender ciência pode ser né tu contribuir para ita pessoal profissional e não mos ita lori fale para ita na sociedade. Então ida neta tem que esclarecer de dia que a carta tem motivação máximo sempre ia se for depende de critérios né para cada edital e edital ida nem mais cubi nem se for máximo uma 1000 palavras né então a carta motivação sempre ia 1000 palavras pelo menos chega até 700 ou 800 será né suficiente. Então, depois o projeto de pesquisa tem que requerer a estrutura de macar o edital rasik for. Então, lá os detenção é mandihan edital for sai, se for sai né também seria ihona preparado, cada critério seria tem que preencher né ba. Se ela preenche maca o seria está sempre né excluído. Até documentos será exigência né ba, né seria tem que documentos, por exemplo, passaporte, também internacional né. Passaporte, tem nota se vai mostrar a licenciatura nia diploma, pode ser né tem que mandar outro. Sai de uma certa bilhete de identidade não muito, mas para passaporte sim, validade pode ser né outro o projeto, carta motivação. Então pode ser documento ser né outro tem que completo. Documento completo outro tem que completo. Depois departamento de bem mais assim ita foto né. Ita tem que hatene antes para ita hodi mas ita no objetivo hodi foto departamento ida nene tambah sira. Sim. E na vani se for sira facilita o que queira ona. Cabe ita mas tem que prestar atenção, preencher né vai querer preencher o dia, claro né, ou informação né bem mais claro, tu não né todo é macara que máximo é a dificuldade é maninha compreensão vai ter a candidatura. Então cabe bem mas a cara aplica, então tem que prestar atenção ler de dia que de tal segue critérios será roto cumpre se ela cumpre maca ita a cara close mas oportunidade vai ter para fica para o próximo dia hansang ohi ita dihang ita ninya estude hi Timor ho religion lah hanes diferente lo se então hansan diferente da bita hare ita aprende licenciatura masih teh naba masterado masih naba o insa hansan ita hare lihusi experiência na bema kita hetang hanaba ne o insa ho ita ni perspectiva ho di hare ko na ba mundo que não é que faz comparação né diretamente para o mundo para o mundo fica muito complexo né tá aí tá só halo de ter comparação e na bema ka how experiência no Brasil mas para Timor primeiro maca ia conta primeiro para a licenciatura né quando eu fiquei na 5 anos dia depois então ho toma um sistema educação renavanian então tô fila fala me Timor botira cara que choque how asa foi falteret me how né quando eu ir how tama fala sala de aula né liliu para a universidade eu senti durante a minha processo aprendizagem mas não é que tímida mas bem essa língua essa barreira de bem mas calo aula do ia interação dia com a professora estira só ita sorona de maioria né mas que discussão mas bem sempre tal co e a colher português vai agora né que tá aula sala a colher português agora que tá colega ser hamnasa o cara ou ele foi rumah né bem mas né ita ia tem sistema de bem mas dalam rumah kolega sirbalo ne gosta hatung gosta até que sama ne gosta bullying estão bullying de ne halo então sa la coi para tudo de kata que ne fala bem fala mal fala português ne nunca acontece de ne sempre moe ne né então tinha limite ne ba ho mania realidade ne bem mas é sempre flexível ho ita ita ne contexto é sempre ho hierarquia né é mas bem mas dari liwita tem que respeitar né maculita tem que rona né o to hene bala bar que conser po e mania realidade né vita hene bolo being mau alien hansa né tratamento né né o to fala hene bala bar que conser ne bolo o Juliana choque choque tá no hoida né bem but simples ida né bem o hare dança né bolo de tema botir de
tia será gahansa, que nem mas la bolo den bol naran los det. Tu Professor. professor. Itu dia desne respeito itu kan terus lah belega. Itu nem ana sana tadi hasan. Agora se não big desse nem. O fogo agora ele sana vai tinan tolo né, bolo é mais daquela conta 30, 40 anos nem bolo naran det. Oi Andresa, oi tang. Não será nem oi nem olá, alguma coisa assim. Oi nem mas loro nem oi nem mais. É mas normal. Não, ai, ida nem asa batida cara den, but simples ida né, pes é malah la rebelia. E a sala larang mas nessa professor sira depende que bolo professor bolo naran det mas dia. O bele ia tena a nível acadêmico, né, mestrado, doutorado, ser lá bolo de doutora, bolo naran los det, presente, bolo naran det. Então, basira é normal, cultura de neve mas trata ema nessa det, né? Então, ele nem essa aula batida cara simples beita nem me tahare realidade tania me sempre tá um professor, aluno. Então, choque o enhira how ihena ba interação mais, né? Flexível, depois professora sira nunca para tu impede ita o enhira ita kuliah itania ita tone opinião ba disciplina ruma neve mas sira uso para ita tu comentário. Então, a tu kuliah dia cada dia mas ita sempre sira sempre rono ita depois maka sira for falar feedback dan nebe mak kalau ita aprende. Então, quando eu enhira tô falando mene, ita na realidade lá aluno sira rende professora sira kuliah to na. Então, aluno sira nebe mak com português dia que sira bela interage, português lá dia que sira lá interage. Então, halo ambiente dan nebe mak kita boring, né? Baru que tu vai aula também, aula dan rende no professor sira. Então, house senti essa choque elas sabe e a aula de nebe aprender né com orona de professora eu quero falar professora assim minha ideia é assim né lá e na então então ambiente de nebe ai barba escola também aluno ser né rende professora ser uma colher ele tá passiva muito passiva porque distribui texto ser barra né ba cima catubale aluno ser lá ler então mais professora russo cima tu tau de tanzania. Então, ita ide ho tomang no realidade da nebe maka ita aktif opus o bau maka ita ba ia ba facilidade ho tu ia ita sempre textura na internet ia be ita buka te bot ser difícil ser tá tendo agora mais na internet tá ajuda tena ita pois mas aluno sira la tama salar aluno sira maka la colia tena agora to rende professora ho all the lessons sane o turan sana te que de sane per tore toras tolo ni arang sai de sane la aprende botida la ia o to simu dia aprende né os colegas sira mas ia né uma aprendizagem coletiva para nem na lei ela do ia então eu sinto eu digo tinha lima na barra eu sinto eu aprender essa neida eu sai aula né tá aceita ter realidade mas que tu precisa mudar né além de mudar metodologia professora assim e temos alunos sermos tem que ir à vontade de aprender é bela tal né questão de tal que eu sempre motiva o aluno ser imitar que então iniciar aprender. Então, how né, sai sem minha colega, mos, né, como a idade do mal, ela né, bem melhor que tal aqui, né? Se fala bem, fala mal, e fala português, que não é nossa língua assim materna, para moris meta colheu, né? Então, aprende o tudo, aprende o imi, aprende o how, mas que né, tal questão da hierarquia vai ter contexto, mas how gosta de contexto, né? How assim tem essa, how boa te fala dia, né? How imi mos tem lá que aproximo how imi tal, how não, how lá ia questão vai né, então vai processo de aprendizagem ne bem maka formação ne how hetang ne muda how ne mentalidade ne bem maka durante ne how mo sasoro ho ne são imi então sira sentença flexibilidade ne bem maka how sira sempre mais li próximo né sira sempre trata ho ne ser ne bem ou colega rumah ne não ia bela salário em bola professora mas lir bola narang mas how aceita hade hala ne de hade hala bem hiran seni tahar ita mai fel timor ita hari tanya colega malo que estudante sira salaran bahiri thare sira se pasiva liu ne ita hanoin yang aluno sira nema falhanças nos alunos cá professor sira não é nem falhanças os alunos nem os professores né então tá mas ele ita nia sang pasivo se sira tahu ko di kuliah sai ka oinsa san ihala ka mak la ia motivação atau di husu ka di buka hatene ka e tinha processo aprendizagem né maka precisa né parte husi mudança né se queres base mas sai mais então ajuda
Então, hasan começa que ada cita CSD, SMP, SMA, ita lá dun tomang kuliah. Tomang dia masa simu de si por sor si lá tomang hodi husu bara. Husi que ensino básico e tem método ruma nebe maka sempre foi liberdade baita, né? Liberdade de expressão nebe maka. Liberdade de expressão é que quer liberdade de expressão, mas para questão jornalista, mas tem que ressalar né? Tá motiva e tem alunos que fala mais do que professores, né? Marca fica como se fosse centro de aprendizagem. Então, hasan mesmo que kuliah, tama da rumah kita hanoin dia kuliah sala né kan professor hirus kare cita tahu que dia mah hodi estraga tita ni mentalidade. Mentalidade também ita é uma cultura siranesang né? Depois ita não é que cultura ita lá ia tipo projeto ruma programa ruma nebe maka usi escola hare né quando vai ir a necessidade de escola ir kata dengan alunos sira ia nene sira sempre o tratamento da nebe maka halo colega desmotiva colega sira ou bullying né questão sira hansa ne larang e professora sira leva hansa butira kare quando vai ir alunos sira kuliah sala ayo kuliah lah teni dia ono noktia pois itamos iho tu itania colega sira halo hansa ne hoita então idane halo saida desmotiva é mais da nebe maka a cara que ela aprende, a cara que ela expressa, então trava a minha mentalidade, né? Minha saída maquininha, a cara que ela tu desenvolve, né? Minha masira maka impede tinha. Então, o que com a criança aí que então ele hanori hosira densa não respeita ideias dos outros, né? Te respeita colega sira né? Ideia, nia tu hatene kan ela hatene e né tu aprende e professora maka sai nessa né? Não é que guia, mas é professora sai nessa amigo da nebe bela for solução, mas solução nebe ela for roto, mas bela buca hamoto para aprender. Então não é te bela lá tu ir dalang né tu ir né mais de para currículo ou mais de nebe max ciência nebe professora se prepara ela. Agora se o engenheiro itala ida o segredo harere den kataka mais aluno ida necolia ida na bahamasa professora husik den sala dune. Então na bela né questão de sala né para ita tu hadia ita tu aprende o sala. Lá os também para dentro perfeitamente logo tu ana. Então a partir de eru ita aprende porque eru nessa halo ita sai forte então para dizer how ia precisa muda e a parte de né a precisa né aprofunda essa parte de né. Então a colega se sai nessa reunião amigo ne bema basic how bela ajuda how fale auto aprende se lá ita fica onde não yeni big lá cada uma ida honinia característica diferente honinia aprendizagem diferente honinia história ne bema cala nessa. Então se o se quer ensino básico sai mais ter tratamento se nessa né kan muda a minha mentalidade né se lá ita tote a universidade mas da sempre hoida ita nia barak maka universidade tanus da rumah ita tu kuliah ita se moe na fati até expressa buat rumah mas ita se sempre então já nem sempre ita tem que loriba e consideração kata história ba mais didática na nessa. Então professora sirma tem que compreender a realidade lá os para tu acusa de den kata aluno sira lá tem halo lá tem dene tamba realidade mais didática nem lá nessa né realidade é mais didática lá nessa então tem que basic basira husu do que ita dehan ita acusa de den kata kai nia ne pior nia ne hasane ba mas segundo o hero basic nia para rona tok ni história né então passamos com lá consegue halo por exemplo o trabalho Roma também passamos com entrega tarde porque balo mais município ela é família então da Roma né depende família ela trata dia família não bem maca tem que estar horas tem que ao serviço não nem hotel lá né cole ela halo ela consegue resolver né questão universidade nia to heneba quando vem ela entrega o tempo né bem mais exigência universidade e também dia katakan nia ela é falta de responsabilidade mas vem quando tá aproxima para ter dia que também conhece tem alunos tirando a realidade. Então, contexto italiano né precisa buka tuir makbarak para tu né telebele acusa de kata diang tu mesak big thing lah. Dia binju. Antes sang ita tu bara mata pergunta sikus. Ita bele fo hanoimba ita ne malu sira ne bema agora dau kare ela porque es dada liane.
balu ne bem handisang iha hela interesse ha karakter bolsa sa itania ba licenciatura ka masterado to saída maksira persija prepara e no mos ba educação iha timor han sanda kita fin kuliah itania alunos barak no bem passivo então saída ma kita persija halo no hadia ho di muda itania educação em Timor Leste no ne ba oin bele iha mudança rumah ne Então, né, tanto itania alunos tirando bem ia ela fase ia finalista, né? Quando o me termina, se me interessa, aplica bolsa ruma né? Bele eu tinha fundo desenvolvimento capital humano, né? Oferece bolsa barak. Lá os niadet me be íamos a programa selo que me be me bele aplica, né? O enhira acesso a página sira. Então saída que me precisa halo maka estuda barak, né? Estuda liliu ia questão liansira, ba país sira nebe me cara aplica, me tem que tuir requisitos sira roto nebe maka fossai, o edital, né? Ideia principal e a nota sira nebe maka exigência o se critérios sira for, se né? O se universidade sira nebe maka o superato imediato, ba estudar neba e me preenche e me precisa preenche pode ser né roto querem. Então parte principal mas que tem que estudar macbarak né lá os de hande yang how karak ba aplica mas bem how karak ba aplica mas bem tem que how ia capacidade não how preencher requisitos ser roto e no mos vai mestrado ou doutorado mos anesan lá os exigências né lá os de licenciatura sira mas bem mais exigente para mestrado doutorado porque né a tu torna emane sair pesquisador ou específico para a área sira. Então, cumpre outro que requisitos sira né bem maca edital sira fossai. E temos precisa né preparar ter condição mental, físico e né principal porque saúde né sempre sai em primeiro lugar. Se vai estudar a questão de saúde né bem maladia que nos prejudica ita bele afeta vai ter estudo e lá termina e também precisa fila fazer o tratamento então tem que como se faz todo tem que pronto também porque estuda fora lá fácil difícil também te precisa adaptar para baraka né questão ciência no bem que tem agora se ela fase desenvolvimento então ita bahas sobre realidade no bem que é mania a sabotir que ita duni tuir ita compete né? Então, compete e contato direto com a que treinar. Então, precisa muito, né? Para preparar mentalidade, preparar fisicamente, né? Saúde, tudo. Quando não é, tá processo ser outro lá o dia. E quando vai ter né educação, nessa intercolher, né? Aluno será barak mais ainda passivo. Então, ninha motivação, não é que motivação, mas só para dentro de cada precisa tal que nem halo ita para hakoi ita ninha matenek né bem makita ia atu hatena itu ang kabarak me beita precisa na fatin interage né interage tudo ba itania público não é ba itania masira ne bem makaleho ita kata como se Hanoi how bela expressa how bela participa hamutuk ita bela aprende hamutuk ne sai capaz litan do que ita fica ita rasa de ita lá colhia pensama que tem mais tem ita nesse então ita precisa logo que tem ifu né só é tal porque tal idental né lá ajuda ita aí tem que o que curiosidade né mas tem que barakliu né para buka tuir hela det. La bele para né, ita estuda lá reba ita tinang, estuda né quer dizer, momento sair dali ita precisa aprender, atualiza ela ita tinha né cabeça para tu né informação sair dali barak para tu né ita la bele rona mas ele colhe ita fierde, rona ita doka ulun de kata kama kasane, mas ita tem que sempre argumento de nebe maka sai forte ba ita wanhira ita ia leitura barak então tem sociedade da nebe morren lorong rene baruteng le dunia né então a minha questão ida bem mais importante maka le maka bela lorita ba viagem ba mundo sira roto né então a minha mãe né
Dia juga, obrigada Barak. Espero que dada lia ida ne bele motiva encoraja ita ne malu sian bema agora harehela pasira ne bema kansang agora hanoi hela tu bates bolsa kari sira bele foi ti batrumo siti ne dada lia ida ne. Dia ida ne makamen ya dada lia by episode lorong oheniang espero ida ne bele encoraja na mas motiva malu sira ne bema by bang hare podcast dada lia ne. Hira nonton episode ida ne to hotu kita haluha like subscribe no comment. Nomos hanes me banha mediha se imi iha ema rumah ne bahakara katu recomenda atu ami convida mais porque dada lia ida nemas que taluha come. So magnede bye bye.